O que vale não é o produto em si. O que vale é a tua oferta. Legal. Tá? Se tu pode ter o melhor produto do mundo, tu pode ter a cura do câncer, cidadão. Se tu não souber fazer uma boa oferta, evidenciando as dores e o desejo a transformação que o produto vai causar na vida dessa pessoa, não vai vender. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender sobre oferta, entregáveis, público, estrutura e tráfego, fica com a gente até o final, porque esse episódio, ele realmente é pra você. Sabe por que ele é pra você? Porque o nosso convidado de hoje ele é conhecido como canivete suíço do mercado digital, porque ele desenvolveu habilidades que vão desde tráfego pago, criação de funis e criativos, até copywriting, o fazendo faturar mais de 3 milhões de reais em apenas 3 anos. Ele tá aqui hoje para provar que com resiliência e estratégia é possível alcançar grandes resultados. E chegou o nosso momento de aprender hacks na prática com ele, hein, Bruninho? Um cara que tem resultado. Nossa, sim, eu tô muito animada pra Tá esse animada? Você tá episódio, hein? preparada pra hoje? Eu Porque tô o cara veio preparado, preparada. hein? Tô preparada pros conhecimentos dessa mesa. Então simbora. Recebendo Let's go. sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vindo, Denis Silva. Galera, muito obrigado por estar aqui. Esse aqui um dia foi muito longe pra mim, mas fica aqui comigo que eu vou te ensinar os 5 pilares pra vender todos os dias na internet. Uhul, Show de bola. Let's Simbora, go. então, cara. Inclusive, Denis, a sua trajetória como um todo é marcada por muitos desafios pessoais e limitações financeiras. Então conta pra nós, o que você fazia antes do digital e como é que foi dar esses primeiros passos nesse mercado? Bom, minha história eu posso começar dizendo que lá no início mesmo, acho que desde quando eu tinha uns 13, 15 anos, eu já consertava computadores, né? Então acho que já movimenta essa questão do empreendedorismo, né? E o fato de ganhar o meu próprio dinheiro ali, por mais que seja pouco e tudo. E isso foi me alimentando, né? Fui crescendo, entrei no marketing multinível e isso fez com que eu desenvolvesse grandes habilidades, assim, no quesito de participar de grandes eventos e foi abrindo a minha mente, tá? Fui convivendo um ambiente ali em que eu via pessoas que podiam chegar mais longe e eu comecei a ter um novo horizonte, uma nova visão, tá? O marketing multinível não deu muito certo, né? Mas a mentalidade ficou. E aí a gente partiu, fiz minha faculdade, me formei, só que nunca contente com o que eu poderia talvez conseguir até ali. Em paralelo à faculdade, eu fazia social media, fazia mídias para empresas, imagens para colocar ali no Instagram, só que também não era algo que eu conseguia escalar, né? E aí eu não sei qual foi o primeiro momento, eu até queria saber qual foi o primeiro momento que eu consegui ter o primeiro contato com o marketing digital. Se foi uma publicação, se foi um anúncio, eu não lembro disso, mas eu lembro que eu encontrei uma mentoria de um grande player que eu considero muito, e lá no YouTube gratuitamente. Ele tinha feito uma call com alguns mentorados dele e ele simplesmente liberou lá no YouTube. E eu encontrei isso. Acho que era umas 5 a 7 aulas mais ou menos, cada uma de 3 horas e meia. Caramba, então E tinha aí, muito conteúdo profundo, né? muito conteúdo. E aí eu encontrei e eu devorei numa madrugada. Aquele hiperfoco que você tinha falado. Exatamente. E aí, depois disso ali, deu um boom na minha mente. De caramba, que negócio louco, o cara tá de casa e eu fiquei fascinado. Principalmente quando ele falou lá sobre a questão dos interesses do Facebook Ads e tudo, que você poderia anunciar para quem tem uns interesses no seu produto. Eu achei genial isso dali. E aí, eu acho que eu comecei a estudar, né, sobre tráfego. Pedro Sobral, o melhor do mercado para mim. Então, Pedro Sobral, o curso dele me ajudou muito com questão de tráfego pago. E aí eu comecei, em paralelo com o meu social media, eu comecei a ofertar ali a gestão de tráfego para algumas empresas. Só que eu também não conseguia ver como eu poderia escalar tanto isso ali. Mas o fundamento do tráfego eu tinha pegado já. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre estrutura de criação de sites. Eu sempre fui muito bom em questão de Photoshop, essas coisas, e isso me ajudou bastante. Então, através disso, eu acho que o meu ponto ali é que se fez cumprir aquele ditado que diz onde a sorte é a junção da oportunidade com o preparo. E aí, certo dia, um amigo meu, ele estava vendendo um produto lá e ele pediu para eu fazer um mock-up pro produto, para ele colocar no site dele. O que é um mock-up, pra quem nunca ouviu Mock-up falar? é tipo como se você pegasse um livro e aí você coloca uma arte para ele ficar tipo como se fosse um livro, um exemplo, tá entendendo?
Aí eu fiz essa arte pra ele publicar lá. Ele disse, não, eu tô vendendo aqui e eu queria organizar melhor. Eu disse, tudo bem, aí fiz a arte pra ele, só que eu fiquei curioso pra saber o que ele tá vendendo, né? E eu disse, cara, tem como eu ver como é que tá vendendo? Eles têm, ele mostrou a estrutura do site dele, eu pedi para ele mostrar as campanhas que ele também estava rodando, porque como eu estava estudando, isso ali era muito interessante para mim. E ele estava iniciando e talvez eu pudesse também contribuir com alguma coisa para ele, né? E aí quando eu vi, cara, a estrutura tava triste. E quando eu vi as campanhas, ele tava rodando as campanhas, a gente vai até tocar nesse assunto mais adiante, mas ele estava rodando com o objetivo de tráfego e não de vendas. E quando eu vi isso ali, aí eu disse, cara, tu tá conseguindo vender dessa forma? Ele disse, tá, hoje saiu 3 vendas. Olha isso. Meu olho brilhou na hora, eu digo, tô rico. Aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, então eu tenho muito a te agregar aqui, a gente pode formar uma sociedade, talvez, ou então eu posso ser o seu coprodutor. Eu fico responsável por toda a estrutura de tráfego, de copy, enfim, de sites ali e tudo. E a gente tenta melhorar isso. Você fica responsável com a parte dos produtos. Ele topou e tudo. E aí a gente, no outro dia mesmo, já madruguei novamente ali, já deixei a estrutura toda feitinha, fiz tudo bonitinho, comecei a rodar as campanhas e com um pouco mais de, acho que talvez uns 3 meses, 2 meses e pouco, a gente tinha faturado já 300 mil em outra plataforma. Caraca, Incrível. olha isso, né? Como é rápido a transição. É muito rápido. Agora me tira uma dúvida. Você cresceu ali numa realidade onde muito cedo você começou a prestar serviço ali de computação, né? Sim, sim. Eu cresci na realidade que meus pais, sendo servidores públicos, eles são muito tradicionais. Então, por mais que eu desenvolvesse uma habilidade como essa, tipo, eu consigo consertar um computador, provavelmente o meu incentivo ia ser de usar ele dentro de casa, sabe? Sim. Não ia ser pra, tipo, vou oferecer serviço no prédio ou na rua, porque eu acho que eu não ia ter essa orientação. Então, no seu caso, de onde é que surgiu esse desejo de, ou talvez prover um serviço, ou ganhar um dinheiro? Foram seus pais que te orientaram, surgiu da sua cabeça, era necessidade? De onde é que vem essa veia empreendedora, sabe? Então, assim, talvez na minha família tenha uns tios e tudo que sempre lutou para ganhar o seu sustento, né, com alguns empreendimentos. Mas o fato é que lá em casa sempre teve tudo, mas também não sobrava, né? A gente sempre teve o básico, mas não tinha muito conforto, vamos dizer assim. E eu sempre quis na minha mente que eu queria ser alguém na vida. Queria ir você ainda, entendeu? A gente tá apenas iniciando. Mas o fato é que eu não gostava, nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais pra... Na verdade, eu cresci sem pai, né? Meu pai morreu, tinha 1 ano e 6 meses, então sempre foi só eu e minha mãe. E a minha mãe também sempre trabalhou ali pra colocar o sustento lá em casa, e eu não sei como até hoje eu acho que ela é a minha maior mentora de finanças, que eu não sei como ela conseguiu, entendeu? Tem irmãos? Não, sou filho único. E aí eu nunca gostei de pedir dinheiro pra fazer minhas coisas, pra comprar uma roupa, pra ir pra uma festa, alguma coisa assim, então eu dava meus pulos, entendeu? Entendi. E aí eu comecei a fazer o que dava ao meu alcance. Eu sempre gostei muito de computação, essas coisas assim. E aí, pelo Hiperfoco, né, que eu falei pra você, eu disse, rapaz, eu vou aprender aqui como formatar um computador. E ali, aprendi e fui fazendo no mercado, né? Entendi. Aí a gente vai aprendendo. Né? É legal. Então foi mais a necessidade, junto com a mentalidade, um desejo de ter essa liberdade financeira. Sim, com certeza. E não incomodar. A necessidade Legal. faz o homem, né, de certa forma. Mas olha só, um ponto super curioso que eu achei interessantíssimo que você tocou foi que você falou que você trouxe algumas habilidades ali que você pegou, aprendeu no marketing multinível. Uma delas foi a questão da sua mentalidade, que você trouxe para esse mercado. Como é que você faz aí, ensina a galera a desenvolver uma boa mentalidade para sobreviver às adversidades do negócio? Porque é complicado aqui também, né? Com certeza. Eu acho que tudo começa na mente. Tudo. Então, principalmente o ambiente onde a gente vive, né? A gente estava até conversando sobre isso. E o ambiente, ele te molda. Então, quanto mais rápido você conseguir se localizar, vamos dizer assim, você saber onde você está, as pessoas que estão ao teu lado, elas vão te moldar, mesmo que subconscientemente, entendeu? Então, o fato de você conviver com pessoas que só te colocam para baixo, que não apoiam os teus projetos, ou aquelas pessoas que têm outros objetivos muito diferentes do que você tem a alcançar, então é melhor você fazer como, por exemplo, eu fiz lá no início. Eu desativei o meu Instagram, eu criei outro Instagram só para seguir as pessoas que eu queria ouvir. Ok. Entendeu? Porque eu não tinha acesso a outros ambientes. Então, as pessoas que tinham algo a me agregar era no Instagram. Então, como eu não tinha acesso, eu pelo menos fazia o que estava ao meu alcance. E o ambiente é tudo. É onde ele começa ali. Porque
as pessoas, a tua realidade hoje, ela muito provavelmente é um reflexo do que tu passou na tua infância, de como tu cresceu e o ambiente que você está hoje, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, eu vi um vídeo recentemente que entrava uma pessoa no elevador e nesse chão do elevador tinha 4 capacetes. E aí, cada pavimento entrava uma nova pessoa. Quando essa nova pessoa entrava, que ela fazia parte da produção do experimento ali, ela entrava, colocava o capacete e se virava de costas. A cada pavimento entrava uma nova pessoa e botava o capacete e se virava de costas. Quando foi na última pessoa, aquela primeira pessoa que estava fazendo parte do experimento, ela simplesmente se abaixou também, pegou o capacete e se virou de costas. Por quê? Ela não perguntou o porquê ela estava fazendo aquilo, ela só foi influenciada pelo ambiente. Muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente não faz, a gente não sabe o porquê a gente faz o que faz, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo começa no seu ambiente e acho também que essa questão de mentalidade você precisa visualizar pelo menos um pouco do que você quer alcançar, mas a visão, você tem que entender que ela é uma visão progressiva. Então, é como se você estivesse dirigindo um carro à noite e você vai enxergando conforme o farol vai alcançando a pista. Só que é ruim você começar a já avisar, quero fazer 100 mil em um mês, vou começar agora. Não, começa visualizando os primeiros 5 mil. Tenta fazer os primeiros 5 mil. Quando você chegar nos 5 mil, você já vai ver que 5 mil eu consigo fazer. Vamos passar para os 15, por 50 talvez. E aí vai virando uma visão progressiva. Perfeito, cara. A galera não vê como um processo, né? Porque, sei lá, ela vê que tal pessoa tá tendo resultado. Ah, é possível você ter aquele resultado daquela pessoa. Sim. Mas até você chegar lá, não é de um dia pra noite. Pode acontecer. Tem casos que acontecem, por exemplo, você fez 300 mil de forma muito rápida. Mas não é a realidade de todo mundo, assim, não generalizando o mercado, sabe? Na verdade, muito rápido é assim, né? A gente não vê o... Sim, quantos o bastidor. Dias os Exato. bastidores. Exatamente. É porque é o seguinte, eu até costumo falar isso, que o teu primeiro milhão, ele tá entre uma oferta e outra, tá? O que é mais difícil de você fazer nesse mercado é criar uma boa oferta. Sim. No momento que você tiver criado uma boa oferta, é só apertar o botão no gerenciador e empurrar a grana lá, entendeu? Porque o milhão vem muito rápido. Agora, para fazer a oferta, aí tu vai precisar aprender os fundamentos, né? Perfeito. Que é o que a gente vai já falar sobre isso. Então, para você... Não é que seja do dia pra noite. Eu conheço muitos cantores que a gente vê que... Você diz, o cara estourou do dia pra noite. O cara olhar tem 10 anos de banda. É verdade. E Entendeu? rodando e viajando. Isso, fazendo... exatamente. Barzinho. Que é quem vê palco, né? Não vê. É verdade. Exatamente. Não vê bastidor, né? Então, a gente tem que respeitar e gostar do processo. É o que a Exatamente. gente tava conversando agora no carro do Grupo Menos é Mais. Verdade, Que ele tocava lá nos Em bares de Brasília. Brasília e agora é estourado. Bizarro. Só que Bruninha, que é de Brasília, já tava vendo os caras. Tem pau, A filho. visão, né, Bruninha, do artista. Visão do artista. Agora, Denis, a gente brincou aqui que você é um canivete suíço do mercado digital, né? O que é uma vantagem competitiva gigantesca, né? Então, explica pra gente, pra quem não entendeu esse termo, o que é um canivete suíço, por que você é um canivete suíço e, principalmente, que pra mim é o mais importante, tirando a brincadeira, como é que você desenvolveu todas essas habilidades que te permitem ser um profissional completo no mercado digital? Bom, na verdade, eu não considero nem que seja tão bom você ser um canivete suíço. Porque em alguns momentos você vai precisar delegar muitas funções para focar em outras operações que realmente sejam importantes, né? Mas no início não tem como. Pelo menos para mim, no caso que eu comecei do zero e tudo, eu precisava entender e acho importante que mesmo que você vá delegar as funções, você entenda o que é que está acontecendo ali. Você precisa saber pelo menos o que a pessoa está fazendo, certo? Então, quando eu comecei, como eu já trabalhava com social media e tudo, então eu já estava meio que inserido ali. Eu já conseguia fazer uma página de vendas, eu já conseguia fazer um design bacana, só que aí eu precisei aprender a como fazer um produto, como melhorar o produto, como fazer a gestão de tráfego, como, enfim, todo o processo, a estrutura ali para poder vender na internet. Não. E isso você vai fazendo, até você ficar bom nisso ali, entendeu? Então, entre todas essas áreas que você tem conhecimento, qual que você considera ser a mais estratégica pra ter sucesso hoje no digital e por quê? Tráfego, com certeza. Na verdade, o tráfego, se você conseguir uma boa oferta, muitas das vezes ele vai ser só apertar botão, mas existem algumas formas de você escalar melhor e com um ROI mais interessante, tá? E também acredito que
uma estrutura bacana, sabe? Muitas das vezes a pessoa que, quando ela vai começar, ela não tem tanto conhecimento assim quanto o layout do site, tudo isso. Eu acho que isso conta bastante, sabe? Uhum. Eu acho que quando a pessoa inicia no digital, ela não é via de regra, mas ela tende a ir para dois caminhos, a gente chama das duas escolas. Que ou ela vai para a afiliação ou ela vai para o drop. Em uma delas, que é a afiliação, ela é muito boa porque a pessoa ela tem um foco exclusivo em vendas. E vendas é uma habilidade imprescindível no mercado digital. Sim. Em contrapartida, a pessoa que inicia pelo drop, que foi o seu caso, ela tem de lidar com a estrutura do mercado digital. Sim. Então, ela vai ter que aprender copy, ela vai ter de aprender tráfego, vai ter de aprender infraestrutura digital, dependendo do grau de operação que ela quiser se envolver, até logística. Então, ela acaba se tornando um profissional, de certa forma, mais completo. O que não garante o resultado mais rápido, mas ela tem uma visão mais holística do negócio. Com certeza. Você começou pelo drop. Então, já iniciou com essa visão mais completa. Agora, para uma pessoa que está iniciando, e muitas das pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora são iniciantes, você daria um conselho de fazer essa pessoa seguir por um caminho ou ir por um caminho como o seu, de tentar desenvolver o máximo de habilidades possíveis nesse início? Como você falou, eu tinha até esquecido de falar sobre o drop, né? Porque foi um período bem curto ali, antes mesmo dos infoprodutos. Então eu comecei no drop, até porque a mentoria que eu tinha assistido no YouTube era relacionada a dropship. Uhum. E nesse tempo o dólar tava o quê? Acho que uns 3 e pouco, um sonho, né? Hoje tá batendo aí, pelo menos na data de hoje, mais de 6. Mas então o drop ali, ele tava pegando fogo, né? E eu fiz ali algumas vendas no drop inicialmente e fiquei no 0 a 0, um break-even ali, nem tomava prejuízo, nem também não ganhava dinheiro. Mas o fato de eu construir uma estrutura, porque só vai mudar o entregável, né? Um infoproduto, a gente entrega um info, né? Uma informação. Uhum. Lá é um produto físico, mas a estrutura basicamente é a mesma. A gente vai ter que levar essa pessoa para um site, essa pessoa vai comprar da gente, a gente vai fazer anúncio, vai melhorar o produto e tudo. Então, tudo isso com certeza influencia e influenciou para que eu viesse na hora da oportunidade, eu já ter isso ali, já saber fazer isso ali, né? Uhum. E quanto a melhorar, que foi a sua pergunta, né? Ou a melhor forma de iniciar, né? Eu acredito que é interessante, sim, a questão das afiliações. Eu até conheço vários players que fazem muita grana mesmo com afiliados. A única questão é que você não tem o controle sobre a estrutura. Né? A estrutura é do produtor, a não ser que você faça uma cópia ali da estrutura e replique para você, para pegar os dados pelo menos de page view, que quantas pessoas entraram ali, você traqueia essas pessoas. Mas é interessante porque tu não vai se preocupar com a criação do produto, tu não vai se preocupar com a criação da estrutura em si, tu vai literalmente pegar o link de afiliação e vai colocar para anunciar no Facebook. Aí, talvez você vai aprender mais ali, inicialmente, pelo menos uma fonte de tráfego, né? Correto? Perfeito. Então, agora, não é que seja errado o info e tudo, mas se você quiser aprender infoprodutos, obviamente você vai ter que botar a mão na massa em outras áreas. Isso, exatamente. Bom, o que você acha, Bruninha? Eu imagino que muitas pessoas te pedem conselho, assim, de como iniciar. A galera chega lá no Instagram pra tu chega, também, pra Carol. Tem umas dúvidas. É interessante. O que você acha que funciona melhor? Você acha melhor iniciar, por exemplo, com afiliação e pegar vendas, ou um drop e pegar um conhecimento mais abrangente de cara? Cara, eu vou te falar, eu já tentei fazer drop, né? Mas eu também não dei muito certo no drop, zero gestão financeira. Mas, cara, o drop é legal porque realmente você tem a estrutura operacional de forma muito absurda. Mas é porque são caminhos, né? Por exemplo, se eu quero escolher muito vender infoproduto, eu acho que eu entraria primeiro em afiliação. Porque, cara, tem muitos mentores hoje no mercado digital que vendem cursos pra você virar um mentor posteriormente e você se afiliar a esse produto e eles vão te ensinar na raiz mesmo, sabe, das vendas. Pegar no teu braço e falar assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. E você vai se aprimorar de forma tão absurda que você vai vender... Não parece que você tá vendendo. Que veio muitos afiliados aqui, que inclusive tem uma estrutura gigante, maior que muitos produtores que você vê no mercado. E, cara, elas são afiliadas, elas não pensam em deixar de ser afiliados, sabe? Justamente porque tem toda aquela questão de o por trás. Não tem a burocracia, aquela dor de cabeça. Ela precisa vender o produto dela com excelência. E é isso, sabe? Eu acho que assim... Acho que depende a melhor forma de iniciar. Perfeito. Se você não tem caixa, aí eu iria para afiliação. Porque você se preocupar em toda a estrutura do drop, aprender, ter alguns investimentos que são mínimos, mas tem, eu começaria pela afiliação se eu não tenho caixa. Agora, se eu tenho caixa, aí acho que é uma questão de
de competência, sabe? O que é que você sente a título... Qual o tipo de experiência que você tem com o empreendedorismo? Porque se é uma pessoa que tá muito do zero, às vezes a venda já é algo overwhelming, já é aquela, tipo, caramba, vender não é fácil, sabe? Aprender sobre objeção, script... Hoje em dia também é muito mais fácil, a não ser no caso de encapsulados, né? Filiação de encapsulados. Para quem não sabe, encapsulados é você vender cápsulas. Tá? Você manda uma fábrica fazer a sua marca lá e ela te vende cápsulas, por exemplo, cápsulas de emagrecimento, cápsulas de foco, enfim. Mas a não ser no caso de encapsulados, mas no caso de infoproduto é muito fácil tu fazer um produto semelhante hoje em dia. Entendeu? Muito fácil. O ChatGPT tá aí para isso, né? A IA tá aí para isso. Então, eu acho que... você ganha com produção, tem uma margem maior, talvez, né? Sim. Eu acho que, assim, depende muito do senso. Você fala, é muito fácil, mas é muito fácil pra quem, né? Pra pessoa que começou agora, às vezes é super complexo. Tipo, copiar um produto, ou abrir uma campanha, que pra quem já tá no game é muito fácil. Eu acho que é muito do senso de competência individual. Cara, eu acho que eu tenho aptidão com isso aqui, então, e tenho um pouco de caixa, eu já vou começar tentando aprender tudo. Não tenho nada, então deixa eu aprender a vender, porque aí eu boto um caixa e eu começo a me capacitar um pouco mais. Eu iria por esse caminho. Legal, pensando na afiliação... É um bom caminho mesmo, porque ali a galera vai aprender a vender no orgânico, tem tudo aquilo. Então, pensando nessa questão de não ter caixa, é legal mesmo. Mas é muito assim, é porque a gente vai se acostumando e a gente esquece que entre aspas, é complexo, sabe? O cara olhar assim e falar funil. É verdade. Excel, order bump. Eu tenho de ir numa biblioteca de anúncio pra entender o que é que tá escalado. Aí o cara fica, não, eu não sei o que é isso, sabe? Mas, tipo assim, cara, você vai oferecer um link pra vender. Vender? Então talvez dê. Mas eu começaria por drop. Um tech-tech. No WhatsApp, por exemplo. Exato. Justo. Mas assim, independente, eu acho que o que vale é você estar ganhando dinheiro. Né? É você iniciar. E tá em movimento. Exatamente. Isso, mas todas as áreas, aquela questão que tudo que você foca se expande. Exatamente. Então, independente de ser algo bom ou algo ruim, se você focar em algo ruim, vai virar um monstro. Se você focar em algo bom, vai virar um império, entendeu? Boa, caramba. Legal. E assim, então tudo que você colocar a mão na massa ali, demandar energia disso ali, eu acho que vai dar certo, entendeu? Independente de ser drop, de ser afiliado, de ser infoprodutor. Perfeito. Essa é a mentalidade. A questão do marketing digital em si, ele é várias áreas, né? Perfeito. Agora foca em uma coisa, pelo amor de Deus. Por favor, não fica pulando de galho em galho, não. E executa, né? Porque não adianta nada ter muito conhecimento, não executa A nada. grama do vizinho é sempre mais verde, pô. Eu digo isso porque às vezes eu vou no evento, aí você chega no evento, aí a fulaninho tá faturando 3 milhões no mês, ciclano tá faturando 1 milhão, e aí você diz, pô, eu tô aqui faturando 100 porque eu vou pra ele. Não, pô, foca só em uma coisa que você vai ficar bom naquilo. Exato. O cara lá tem quanto tempo que esse cara não tá pra poder fazer isso, entendeu? Exatamente. Agora você... Imagina que, sempre que você aprende, aprendi a me afiliar, beleza. Aí tu vai migrar pro drop, tu vai ter que estudar tudo do início de novo, pra aprender de novo, faz a mesma coisa. Então não vai chegar lá faturando 1 milhão. Entendeu? Perfeito. E, Denis, agora sim, entrando nesses seus 5 pilares aí, você é muito bom na questão dos criativos. E para muitas pessoas é uma dificuldade, né? Fazer bons criativos que vão ali chamar a atenção do público. Então eu queria saber de você, qual é o seu processo para pensar em ideias que vão conectar com o seu público posteriormente? Os criativos, você tem que entender que ele é fundamental, ele é o primeiro impacto que ele vai causar no teu cliente. É o primeiro ponto ali, certo? Então, quando tu tem... Só a questão de você ter um CTR com 0,5% a mais, se a tua estrutura ela tá validada, vamos supor que você esteja convertendo lá 20% das pessoas que entram no teu site, ela chega até o checkout, 20% das pessoas que chegam até o checkout finalizam a compra, então a tua estrutura ela tá validada, ok? Então agora o que tu vai mexer é praticamente os teus criativos. Então se com um criativo tu tem 1%, e aí tu colocou 100 mil pessoas, chegaram ao teu site, tu teve um CTR lá, para quem não sabe o CTR é quantos por cento das pessoas que visualizaram teus anúncios realmente clicaram no teu anúncio, tá? Então se tu tem 1%, se tu conseguir fazer um criativo que ele gere pelo menos mais 0,5% de CTR, então tu tá colocando mais 50 mil pessoas no teu site. Uau. E aí tua estrutura está validada. É um funil. Então, tu vai aumentar o teu faturamento só pelo fato de tu colocar mais pessoas dentro do teu site. E isso vem lá do criativo. E aí a forma de tu fazer um criativo, para quem não sabe, o criativo ele é um conjunto de uma imagem ou um vídeo, a tua descrição, o título, e é o primeiro impacto ali que as pessoas vão ter nas redes sociais, tá? Então, tu tem que entender, primeiramente, qual é o tipo de conteúdo que o teu público consome. Então, definido o público... Qual é o tipo de conteúdo que o teu público consome? Ele consome fofoca?
ele consome notícias, ele consome, sei lá, talvez esses vídeos mais rápidos de TikTok. Então, quando tu define isso, aí tu consegue fazer várias abordagens de criativo. Então, por exemplo, pega uma imagem, faz um formato de notícia. Coloca uma tag vermelha lá, simulando o G1. Não vai colocar a logo do G1, pelo amor de Deus. Mas só para insinuar que é uma notícia, coloca uma headline e uma imagem embaixo. E aí você fez um criativo no formato de notícia. Se teu público consome mais fofoca, faz que nem a Choquei. Coloca lá o nomezinho do Instagram, coloca uma headlinezinha, uma descriçãozinha ali em cima. Ah, olha o que está acontecendo com isso aqui. Aí coloca normalmente 2 imagens, uma estática e um vídeo do lado. É um formato de criativo, entendeu? Aí você pode colocar também um formato mais específico, mais específico. Vamos supor que você já esteja vendendo o produto ali, você coloca, sei lá, um mockup do produto, algo mais direcionado. Normalmente esse tipo de criativo, ele tem uma performance menor, um CTR menor, porque já é algo mais específico, mas, consequentemente, ele é um público mais qualificado, porque a pessoa que está entrando no teu site, ela já está tendo ali o primeiro impacto no criativo, entendeu? Perfeito. Mas o teu criativo, ele precisa definir um formato, tá? Tem vários formatos que tu pode fazer, e tu tem que definir, você tem que entender que o criativo, ele é o primeiro ponto de impacto ali, ele é fundamental no restante da tua estrutura, certo? Perfeito. Agora, você deu aí uma estrutura, de certa forma, pra gente, né? Pra onde é que a pessoa deve olhar ao fazer o criativo. Agora, a título de narrativa dentro do criativo, que às vezes a pessoa vai ter ali 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto e meio, acho que é o limite atual, né? Uhum. No Facebook, por exemplo. Então, que tipo de narrativa você costuma usar? Você vai pegar na dor, você vai pelo desejo? Sempre, né? O que é que você costuma fazer nos seus criativos, Denis? O criativo, ele é como se fosse a tua vitrine, tá? É a vitrine da tua loja. E a página de venda é o vendedor. Então, o criativo, ele não foi feito para vender. Ele foi feito para chamar atenção. Então, no momento em que tu tenta elevar um pouco o nível de consciência do teu público através do criativo, existem vários níveis de consciência. Tem a pessoa que ela não sabe que tem um problema nem a solução. Tem a pessoa que ela sabe que tem um problema, mas não sabe encontrar a solução. Tem a pessoa que ela sabe do problema, sabe da solução, mas ela não sabe quem vende essa solução e por que ela deve adquirir a solução. E tem a pessoa que sabe de tudo, mas ela só está precisando de um empurrãozinho ali. Então, você pode pegar tocando nas dores do cliente ou nos desejos. E aí tu vai fazer vários formatos, né? Essa questão do tamanho do vídeo, eu acho que o vídeo tem que ser interessante. É a mesma coisa da VSL. Não existe VSL longa, existe VSL interessante. Então, se ela for boa, você assiste um vídeo de 1 hora. Uhum. Entendeu? Facilmente. Tem muitos casos disso. Exatamente. Então, tenta abordar as dores do cliente, vai no ChatGPT lá e tá vendendo o quê? Beleza, tô vendendo um produto de emagrecimento. Joga lá no chat. Tô vendendo um produto de emagrecimento e eu preciso saber quais são as maiores dores e desejos desse público. Ele vai dar uma cacetada. Então, já ali você já tem várias ideias para você iniciar um criativo, né? Um vídeo de venda. Você pode fazer em formato de vídeo ou em formato de imagem. Você tem preferência? Não tem, porque é teste, né? Assim, teste, tipo, né? Tudo é até engraçado. Tudo nesse mercado é teste, né? Sim, e a gente chega pra falar, não, vai ter que testar. Mas é teste. Pelo menos na minha estrutura, funciona os dois. Legal. Os dois mesmo, assim, no 50-50. Legal. E além do ChatGPT, existem outras ferramentas ou técnicas que você usa na hora de fazer esses criativos? Eu sou bem basicão mesmo, sabe? Uhum. Arroz com feijão mesmo. Legal. Ali eu uso o Premiere mesmo. Até porque a gente tem um expert, né? Ele manda os vídeos pra gente, a gente edita. E Photoshop mesmo, mas nada... Mas se você quiser, você pode usar a IA mesmo pra fazer hoje. Eu acho que o ChatGPT que você paga lá, você já consegue fazer várias imagens lá. E tem outras ferramentas, né? O Canva e tudo, mas isso aí, o que vai valer é o que tem no criativo em si, né? Sim, ferramentas, inclusive, que tem planos gratuitos, né? Pra galera que quer começar aí, tá fazendo a questão do caixa, levantando ainda. Tem como usar, por exemplo, Video. Acho que esse é um bom lugar pra você fazer vídeos. Ele pega o roteiro que você estruturou, você pode estruturar lá no ChatGPT e jogar lá que ele vai dar uma criação. Hoje eu posso dizer que é muito mais simples do que quando eu comecei. Classe! Essa inteligência artificial aí tá louco. É um negócio assim, é surreal, cara. Isso, surreal. Ou você vem aqui no YouTube, procura uma coisinha, tem.
assim, pelo menos quando eu comecei, tinham bastante conteúdo já, com certeza. Mas era tudo em aula, você tem que assistir a aula todinha e tudo. ChatGPT ali, meu amigo, Resolve, é a né, vida. cara? Você faz tudo, cara. Verdade. Tudo, O assistente. Resolve. É um Agora, assistente. para quem quer criar campanhas de tráfego de uma forma eficiente, você tem um passo a passo que você segue? Toda vez que você vai criar uma campanha, você senta, olha para um lugar, clica em um botão, tem um processo que você faz para garantir a eficiência do seu tráfego? Eu já assisti vários podcasts, já fiz várias mentorias. Todos os players têm uma estrutura diferente. Cada mais um com a semelhante. sua. Porque... Mais semelhante no final. Isso, mais semelhante, exatamente. Porque, cara, isso eu acho que varia muito do público, sabe? Do produto que está sendo vendido. Mas, por exemplo, teve um insight que eu peguei uma vez aqui com o Eterno Sanchão, né? E ele, cara, a gente dobrou o faturamento só com um simples insight de um podcast que eu assisti com ele. Onde ele falava que nas estruturas de campanha, quando você vai criar uma campanha, você tem CBO, o nível de orçamento, CBO e ABO. Para quem não sabe, ABO, você vai pegar o seu orçamento e vai colocar lá em conjuntos de anúncios. Vamos voltar aqui só um pouquinho para entender mais ainda, que isso aqui era uma dúvida que eu tinha muito. Você que está abrindo o gerenciador de negócio agora, tem campanha, é tipo uma escadinha, campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Então, na campanha, você cria vários conjuntos de anúncios dentro dela e dentro desse conjunto de anúncios você pode criar vários criativos, né? Classes de anúncios. Tá? Então, quando você está lá, a primeira coisa lá na campanha, você vai definir se ela é CBO ou ABO. ABO, você vai definir o orçamento a nível de conjunto de anúncios. Então, você vai, vamos supor que você tenha 10 conjuntos de anúncios, você pode colocar um orçamento para cada conjunto de anúncios desse. Então, individual? Isso, individual. R$100 num, R$50 no outro, conforme a performance desse conjunto de anúncios. Lá no CBO, não. CBO, vamos supor que você tenha 1000 conjuntos de anúncios, sei lá, você está numa escala absurda, e aí você não tem como botar de um por um, né? Perder um tempo nada fazendo isso. Então, você pode chegar para o Facebook lá e dizer, olha, eu vou colocar o orçamento a nível de campanha, CBO. Então, eu vou colocar aqui 1000zão, e aí, Facebook, eu vou pegar, eu vou esperar que a sua inteligência ela distribua esse orçamento nos conjuntos de anúncios conforme a performance de cada um. Então, o próprio algoritmo do Facebook vai entender qual conjunto de anúncios está performando melhor, porque cada vez que você duplica um conjunto de anúncios, o público do Facebook ele é uma pizza gigante. Então, cada vez que tu duplica um conjunto de anúncios, você está pegando um pedacinho de uma fatia desse público. A não ser que o teu orçamento seja muito grande e que tu consiga atingir isso tudo de uma vez, mas acho muito difícil. Então, cada vez que tu duplica um conjunto de anúncios, tu tá pegando uma fatiazinha pequena. É um teste de um público diferente. Por mais que o interesse seja igual, mas é uma caixinha de um público diferente. E aí o Facebook ele vai entender quais são os conjuntos de anúncios e criativos que estão funcionando melhor e vai distribuir essa verba, tá? Então, quando o Sanchão falou lá, uma das dicas que ele fez foi... você pegou o criativo vencedor, e aí você vai criar sua campanha em CBO, e aí você vai colocar lá apenas $1 por cada conjunto de anúncios. E você vai duplicar isso, sei lá, 100 vezes, talvez, dependendo do teu orçamento. Mas, então, o teu orçamento dessa campanha, ela precisa ser, vamos supor que você pegue 100 conjuntos de anúncios, vezes $1, vamos colocar o dólar hoje R$6, vamos arredondar para 7. Então, seria R$700, é isso? Sim, correto? Exato. Então, você vai colocar o conjunto de anúncios lá para gastar essa verba inteira, só que em cada conjunto de anúncios você vai colocar $1. Por quê? Porque isso vai forçar que o Facebook ele precisa testar aquele conjunto de anúncios. Ele tem que gastar pelo menos $1 lá. Então você vai encontrar vendas gastando $1. Isso é incrível. Isso é incrível, entendeu? E aí eu disse, pô, cara, que massa. Eu vou testar, lógico. Não sei se vai funcionar, mas eu vou testar. Aí a gente dobrou o faturamento. Olha isso, cara. Entendeu? Um hackzinho assim. Pequenos ajustes, né, dentro de uma operação. Mas Pode então, levar ela Minas, pra um lugar absurdo. Exatamente. Então a gente, o Facebook, você vai deixar rodando ali talvez, sei lá, 2 dias, 3 dias. Vai depender do teu orçamento, porque quanto mais você tiver teste para comprar dados, mais rápido vai ser a tua validação. Mas deixa rodando uns 2 dias, por exemplo. E aí o próprio Facebook ele vai entendendo quais são as campanhas que estão gastando mais. Na verdade, ó, um detalhe que eu esqueci é que tu tem como fazer lá no CBO, tu tem como limitar o quanto essa campanha vai gastar, entendeu? Então, é lá que você coloca, beleza, é CBO, Facebook, mas tu tem que gastar o mínimo R$6, entendeu? Porque senão, ele vai gastar muito em outras e não vai gastar nada em alguns. E eu quero que ele teste todos.
Essa é uma das formas de fazer, isso é uma das formas que eu faço. Legal. Outra forma é o ABO, normalzão mesmo. Cria uma campanha, um conjunto de anúncios, já com criativo validado, entendeu? E aí a gente duplica os conjuntos de anúncios. Legal. E aí eu vou controlando ali o orçamento conforme vai performando a campanha. Você acha que, a título de ABO e CBO, o ABO ele é mais complexo de lidar, já que o Facebook não tá colocando a inteligência dele ali à prova? Tipo, em que ocasião você usaria uma ou outra, sabe? Assim, hoje tem os públicos advantage, né? O Facebook ele tá encaminhando tudo para isso. Na verdade, o Facebook ele quer o seguinte, com a IA, né, que é esse algoritmo dele agora com os públicos advantage, inclusive os criativos dinâmicos também tá sendo descontinuado agora. Ele quer que o pequeno produtor, na verdade o pequeno comerciante, o cara do mercadinho, ele mesmo consiga fazer os seus anúncios, entendeu? Porque ele vai conseguir pegar uma escala muito maior. Então, imagina desde o tempo que eu comecei para hoje, antes era difícil você fazer um impulsionar lá no Instagram mesmo que fosse eficiente. Hoje já tá bem diferente. Tá bem melhor. Hoje já consegue fazer bastante coisa lá. A gente já viu afiliado faturando 1 milhão só aí, no impulsionar. Só isso, entendeu? Verdade. Surreal. Esse é um caminho, Surreal. entendeu? O Facebook, ele quer que você tenha a facilidade de qualquer pessoa Aham. conseguir fazer isso. Evitar o gestor de tráfego, vamos Sim, dizer assim, perfeito. entendeu? Só recapitulando a pergunta. A pergunta é em que ocasião usaria um ABO ou CBO, sabe? Pronto. Assim, como eu falei, é teste, sabe? Mas eu gosto de usar o ABO quando eu vou fazer testes de criativo, porque eu consigo isolar o conjunto de anúncios. Porque se eu for fazer um teste de criativos, eu preciso saber que aqueles criativos, aqueles dados, aquelas métricas não estão sendo influenciados por outra coisa. Como, por exemplo, se eu fosse fazer um teste de criativo com vários conjuntos de anúncios, você concorda comigo que eu não estou isolando o criativo, as métricas, porque cada conjunto de anúncios desse ali é uma fatia de público diferente. Então, nada disso impede de esse criativo performou melhor porque aquele público era melhor. Então, eu tenho duas variantes, não só uma, entendeu? Então, quando eu vou fazer teste de criativos, eu costumo colocar em ABO. Eu faço a campanha, um conjunto de anúncios, coloco uns 5 criativos lá e deixo rodando. E Na aí mesma campanha. isso, exatamente. Costumo fazer isso. Ou um criativo dinâmico, que é o que eu mais gosto, né? Eu crio a campanha, conjunto de anúncios, e aí nos criativos eu coloco criativo dinâmico. Eu coloco 5 criativos, com 3 descrições diferentes, 3 títulos diferentes e 3 chamadas para ação diferentes. Muita gente não testa. Que legal. Baixa aqui, saiba mais, compre agora. Às vezes a galera fica só no saiba mais lá, É entendeu? verdade. Deu uma variantezinha boa lá. Fiz um teste lá e deu bacana, só com um negócio do baixa Olha agora, baixa aqui, uma coisa assim. Aham. Então, quando você faz um criativo dinâmico, o Facebook, você está dizendo pro Facebook o seguinte, olha, monta aí várias combinações, faz várias combinações aí, e vai entregando para esse público e vê qual cai para performar melhor. E aí deixa rodando lá, você depois vai lá nas campanhas, nos conjuntos de anúncios, você coloca nos detalhamentos do conjunto de anúncios, e aí você coloca em detalhamentos por imagem e vídeo, né? Aí você vai ver quais foram os que tiveram melhores resultados, melhores CTRs, né? Quanto maior o CTR, isso quer dizer que aquele criativo teve uma retenção maior. Ou, quanto maior o CTA. Então, eu não olho só o CTR, eu olho o CTA também. Por quê? Às vezes você faz um criativo que ele chama muita atenção, mas quando você leva para a página, ele não condiz muito com o que está lá. Então, a pessoa foi lá só de curiosa. Então, quando eu tenho, por exemplo, um criativo que ele chama muita atenção e outro que ele teve um CTR menor, mas ele vendeu, eu vou pela venda. Pela venda. Porque isso quer dizer que aquele criativo ali, talvez ele tenha elevado um pouco mais o nível de consciência da pessoa. Perfeito. E ela já chegou na página com interesse de comprar. Legal. Entendeu? O cara, ele abriu aqui a caixa operação pra nós. preta. Ó, a caixa preta aqui pra nós. Se você não anotou, o que você tá fazendo? Anota isso aí agora e já deixa aquele super like pra nós. E ainda no assunto de campanhas, qual é o elemento mais importante de uma campanha bem estruturada, na sua opinião? E por quê? Vamos começar pelos princípios, né? Vai lá. Que foi o que me deu dinheiro, né? Show. Que foi os objetivos de campanha. Legal. Então, vamos entender que... Vamos falar que... Quando eu fiquei sabendo, às vezes tem gente que tá iniciando aí também, e ela nem sabe que o Facebook, ela sabe mais da vida dela do que ela mesma, entendeu? Então, a cada vez que tu faz um check-in em algum canto, tu coloca lá o arroba da tua namorada no Instagram, tu coloca o que em que tu é formado, tu curte, tu comenta, tu compartilha, tu passa mais de 5 segundos ali visualizando um story, um vídeo, e cada vez que tu faz isso, o Facebook vai colocando tudo nas caixinhas, certo? As caixinhas dos interesses. Então, vamos supor que tu curtiu lá uma publicação
de marketing digital, no outro dia tu comentou uma página de jogador de futebol, e aí no outro dia lá tu, sei lá, publicou alguma coisa com teu filho, falou que casou recentemente. Então o Facebook vai entender, opa, esse cara aqui, ele tem interesse em marketing digital e também em futebol, ele tem um filho, ele visita tal lugar, ele viajou com frequência, ele é formado em tal coisa, e ele coloca cada isso numa caixinha. E aí isso, pra gente que trabalha com isso, é fascinante, porque eu consigo anunciar para quem tem realmente interesse no meu produto, tá? Então eu costumo dizer que a internet, ela é a calçada mais movimentada do mundo. A gente sempre tá ali, você for abrir um negócio que seja físico, a gente quer a calçada mais movimentada do mundo, por quê? A gente quer vender, né? E aqui a gente não tem barreiras, né? É o mundo inteiro. Então, imagina anunciar para quem realmente tem interesse no teu produto. Sabendo disso, o que é que eu acho muito importante na campanha? É você saber qual é o teu objetivo da tua campanha. Perfeito. Entendeu? Porque quando você está iniciando lá, você vai criar a campanha, ele pergunta logo, qual é o teu objetivo de campanha? Tu quer o quê? Tu quer só tráfego? Ou seja, tu quer pessoas que só entram no teu site e saem? Facebook sabe se você tem um comportamento de só entrar e sair. Entendeu? Você quer o quê? Quer comentar? Ele sabe também que você tem o hábito de estar lá curtindo publicações e estar comentando. E você está entrando nessas caixinhas. Mas ele também sabe das pessoas que entram no site e compram. E tem um comportamento de entrar e comprar. Então, qual foi o problema lá do meu sócio? Que ele estava anunciando para tráfego. E o que estava acontecendo? As pessoas estavam entrando no site e saindo. Por quê? Porque essa pessoa tem o hábito disso. E mesmo assim estava vendendo. Entendeu? Então, esse tenta ser um público muito mais qualificado para o objetivo de vendas. Perfeito. Agora, a não ser que você tenha outro objetivo, de que, eu quero só uma visualização lá no meu site, então eu vou botar aqui tráfego. Agora, quando eu coloco vender, o Facebook vai dizer, beleza, quer pessoas que vendem, eu vou te cobrar um pouquinho mais caro, porque é um público muito mais qualificado, mas essa pessoa tem muito mais probabilidade de entrar no teu site e comprar de você. Perfeito. Entendeu? Então, isso para mim é o primordial ali numa campanha. É fundação, né? Não tem pra onde correr. Exatamente. Agora, a título de segmentação de público, eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu vejo muita gente falando também que, assim, cara, oferta direta pra mim é só público aberto, segmento no criativo. Então, pra você, como é que você normalmente segmenta o público das suas campanhas? Depende do público, ou do produto. Porque, realmente, para um nicho de emagrecimento, como é um público muito amplo, tipo, tem muita gente, realmente vai estar no público aberto mesmo, entendeu? O Advantage aí tá top, muito bom. Advantage, pra quem nunca ouviu falar e ainda dá tempo. Vamos lá. Antes, você não tinha... o Advantage, ele basicamente é um público aberto. Só que ele tá usando ali uma IA e uma inteligência artificial melhor do algoritmo ali do Facebook para entregar melhor esses teus criativos. Por mais que seja um público aberto, mas ele vai... Funciona assim, quando você lança um criativo lá, um anúncio, e as pessoas vão engajando, tempo de tela, assiste um pouquinho, outra curta e tal. E lembra que essas pessoas estão sendo traqueadas, elas estão em cada caixinha, então o Facebook diz, opa, fulano curtiu aqui, ele gosta de futebol. Será que outra pessoa que gosta de futebol também não tem interesse? Ele vai juntando isso, vai jogando e melhorando deixando a tua campanha mais inteligente, entendeu? Mas questão de públicos, vem lá do Sobralzinho, né? Não tem como. A metodologia do cara é uma das coisas que eu ainda utilizo muito, que você tem que entender que públicos, como eu falei, o Facebook é uma fatia gigante de públicos, né? Distribuídos ali em vários pedacinhos. Então, o que é que eu costumo fazer? Você define primeiro os públicos de interesse específicos, ou seja, vamos supor que você está vendendo um produto de culinária, tá? Receitas da vovó, tá? Então, essa pessoa os interesses específicos desse produto seriam o quê? Receita mesmo, né? Que você vai encontrar lá, talvez cozinha, alimentos, beleza, são interesses específicos, isso é o óbvio, entendeu? Aí você pode fazer um interesse generalizado, então você vai distanciar um pouco mais o interesse, mas ainda mantendo o objetivo. Então, por exemplo, a pessoa que gosta que pode comprar um produto desse, talvez ela curta uma Tupperware, talvez ela curta, sei lá, um Masterchef, tá entendendo? Aí você pode fazer isso em grupos. Dependendo do teu produto, você pode dividir em grupos de programas de TV, você pode dividir em grupos de, sei lá, de marcas, de influencers que às vezes estão lá no gerenciador, os grandes players que estão lá. Então, vamos supor, a receita da vovó, talvez essa pessoa assista Maria Braga. Então, você tem que entender que, como são várias fatias de público, às vezes sim, o público de interesse aqui, eu coloquei receitas, um público de 1 milhão, e aí eu coloquei Ana Maria Braga, tem 1,5 milhão, um exemplo. Beleza, 500 mil das pessoas estão sobrepostas, estão no mesmo grupo, mas 1 milhão não tá, entendeu? E às vezes se eu anunciar somente para essa daqui,
somente para receitas, eu não vou pegar essa outra fatia que talvez tenha interesse também. Exato. E aí você pode se distanciando um pouquinho mais do interesse, mas com o mesmo objetivo. E aí também tu pode criar uma campanha generalizada lá, onde tu coloca as coisas sem sentido lá para ver se dá certo, e também a campanha Advantage, entendeu? Tudo é teste, né? E aí você vai fazer, isso é uma forma que eu testo bastante de públicos. Eu sempre estou ali buscando entender o comportamento do meu cliente, o que é que ele consome no dia a dia. Talvez essa pessoa, por mais que ela goste de gastronomia, mas ela também assiste futebol, sei lá, entendeu? Ela faz parte do mesmo de públicos de interesses diferentes, entendeu? Legal, bem completinho. E na hora de analisar as métricas, quais são as principais ali que você pega pra ver, identificar se alguma coisa precisa de ajuste, se alguma campanha tá funcionando? Isso foi algo que quando eu entendi também, virou meu jogo, assim. Porque é normal quando você entra lá no gerenciador de negócios e tem uma cacetada de botão e você não sabe, parece um avião, né? É verdade. Só que várias métricas dali, você tem que entender o que são métricas secundárias e métricas primárias. Então, por exemplo, lembra que eu falei dos objetivos da campanha? Qual é o teu objetivo? É vender? CPA. Entendeu? É o quê? É lead? CPA. O que é CPA? CPA é o custo por aquisição. Então, quanto eu gastei, vamos supor que eu fosse vender um produto físico. Produto físico eu estou vendendo por R$100. Então, o meu CPA é 40, então eu gastei R$40 para fazer uma venda. Entendeu? Se eu gastasse 100, isso quer dizer que eu estaria no prejuízo. Ou no break-even, né? Mas quando colocasse o imposto lá também do produto que eu tenho que pagar, eu entro no prejuízo. Entendeu? Então, eu tenho que estar atento a isso. Então, o meu objetivo de campanha, assim que eu defino o objetivo de campanha, aí eu vou saber qual é a minha métrica primária. Perfeito. Porque se eu tiver um objetivo de campanha de engajamento, minha métrica primária não vai ser CPA. Minha métrica primária talvez seja visualização, entendeu? Seja curtidas lá, se eu tiver com objetivo de campanha de tráfego, vai ser o CTR, talvez. Quantas pessoas visualizaram a página de vendas, entendeu? Então, quando eu defino quais são os meus objetivos de campanha, eu posso definir quais são as minhas métricas primárias e as métricas secundárias. Então, no caso de vendas, a minha métrica primária sempre vai ser vendas. Ah, Denis, mas porque o meu CTR está muito baixo? Eu já fiz muito dinheiro assim de faturamento com CTR de 0,5. Mas estava dando ROI. Time que está ganhando não se mexe. Exato. Entendeu? Então, assim, definiu a tua métrica primária, beleza, CPA, quais são as métricas secundárias? As métricas secundárias vai servir para tu identificar os gargalos da tua operação. Beleza, estou vendendo, tá com um CPA bacana, minha métrica primária tá ok, ótimo. Mas agora vamos olhar para o restante do funil. Vamos olhar quantas pessoas estão, que as pessoas que chegam na minha página de venda realmente estão indo para o checkout, tá quantos por cento? Tá em, sei lá, 7%, vamos tentar aumentar para 10%, fazer uma alteração aqui, e aí eu vou diminuir o meu CPA. Se eu vendo mais, eu diminuo meu CPA. Ah, beleza, vamos identificar aqui quantas pessoas que chegaram no meu checkout realmente estão comprando. E aí, através das outras métricas, eu vou saber onde está o gargalo da minha operação. Então, o que é que muita gente faz? Ah, Denis, eu fiz uma campanha lá e, não sei, as pessoas entram no site, vão até o checkout, mas não compram. Talvez o gargalo esteja no teu checkout. Se tem pessoas chegando no teu checkout, tua página de vendas talvez esteja ok, está chamando a atenção, mas quando ela chega no checkout, ela não sente confiança, talvez. Ela não tem a coragem de botar o cartão de crédito. Por quê? Porque está muito desorganizado, não tem um layout bacana, não passa confiança, não passa credibilidade. Então, vamos mexer no checkout. Faz um teste, faz 2 checkouts, tenta diferente. Entendeu? Ah, Denis, mas as pessoas só clicam no anúncio, mas não vai para o checkout. Problema na página. Entendeu? Tua copy tá ruim, teu preço tá muito caro, não tá condizente, não tá legal, não passa confiança, não tem depoimento, tua headline não tá interessante. Vamos fazer modificações ali para tentar melhorar esse funil. É um funil, você tem que entender que da mesma forma que é um funil, a pessoa clica no anúncio, vai para a página, vai para o checkout, depois ela compra, isso ali é um reflexo lá no Facebook. A pessoa clica, tá lá o CTR, visualização de página, iniciate checkout, purchase. Entendeu? É um funil. Então, é identificar primeiro a tua métrica primária e depois a tua secundária. Perfeito, cara. Agora, abrir ali meu gerenciador de anúncio, a campanha não tá indo bem. Você falou, olha, eu tenho que estar de olho nas métricas. A métrica é a direção que eu tomo, né? Mas tem ajustes automáticos que você já, pela sua experiência, já bate o olho e faz? Vamos lá. É porque hoje a minha estrutura, ela tá validada assim já, né? Então, a gente
Normalmente é mais o criativo mesmo, ou então alguns produtos que são sazonais. A época do ano, assim, não favorece tanto. Mas eu diria que mais criativo, cara. Criativo, é. Porque o criativo, ele é o ponto inicial, sabe? Sim. Então, se tu acertar no criativo, joga a pessoa dentro dessa página, ela tem que vender. Se não vender, o problema é na página, entendeu? Não tem muito segredo, Não tem o que fazer. Normalmente eu abaixo o orçamento um pouco, sabe? Eu talvez crio outra campanha. Não para a campanha. Eu paro se não estiver dando ROI. Se não tá dando ROI. Hoje, até como eu tenho um pouco mais de caixa, a gente tá mais aberto a esperar mais um pouco para ver se essa campanha... Porque vocês têm que entender uma coisa também. Você tá vendendo para o público do dia a dia, pô. A pessoa trabalha, ela estuda, então o melhor horário às vezes dela comprar é 10 horas da noite. Na terça-feira ela não sai, ela passa o dia ocupada. Na quarta-feira ela vai para um passeio de bike, ou no outro dia ela tá assistindo. Ela tá vivendo a vida dela, então às vezes ela só tem tempo no sábado, ela só vai comprar no sábado. Então existe sazonalidade até mesmo na semana. Então aí tu sobe uma campanha no domingo, na segunda-feira ela não vendeu nada, quando é na terça-feira ela bum. Entendeu? Aí na quarta ela já diminui um pouco. Então, você tem que entender que você está vendendo para pessoas, e as pessoas têm rotinas. Você começou a falar aí sobre o funil. Como é que você estruturou hoje a jornada do seu cliente, desde a primeira interação até a conversão? Vamos lá. Quando eu comecei até hoje, né, eu fiz poucas outras ofertas. Eu pensei mais em trabalhar o LTV. Para quem não sabe, o LTV é quantas vezes você vende para o mesmo cliente. Então, como a gente já tem uma base, a gente já tem o principal de uma empresa, que é uma lista de contatos, entendeu? Legal. Então, quando você tem esses dados, se a pessoa já comprou de você, é muito mais fácil você vender para essa mesma pessoa outro produto que esteja relacionado ao que você vendeu primeiro a ela, entendeu? Então, eu me preocupei mais em não estar criando várias ofertas, mas em estar aumentando a minha esteira de produtos no ecossistema. E aí a gente criou outros produtos para que sejam relacionados, eu possa vender talvez mais caro ou mais barato para aquela mesma pessoa. E a gente trabalha talvez um marketing de campanha de e-mail, entendeu? Disparo de e-mails, no WhatsApp mesmo, entendeu? Tem uma taxa de abertura maior. Ou então um público de remarketing ali para as pessoas que já compraram, oferecendo. Então eu sempre prezo por vender mais para aquela mesma pessoa. É muito mais simples, cara. Muito mais simples. É muito mais simples, é muito mais saudável para o negócio, né? Sim. Porque toda vez que você for pegar um cliente novo, por mais que a base possa ser infinita, existe um custo de aquisição por cliente. Fora né? que o CPA tá subindo cada vez mais, exato. Né? Tá subindo cada vez mais. Então, às vezes, vale a pena até você tomar um prejuízo, vamos dizer assim, ou um break-even no front-end, né? No produto de entrada e vender no back-end, né? Outros produtos. Ganhar o ROI vindo nos produtos, no funil ali mesmo. Então, você pode fazer isso na própria página de vendas, quando a pessoa compra. Isso parece comum pra gente que já tá dentro do marketing digital, mas tem muita gente que tá assistindo que não sabe como funciona. Mas o melhor momento para você vender novamente para outro cliente é assim que ele compra de você. Por quê? Quando você faz uma compra, é cientificamente comprovado que libera endorfina e serotonina, acho que é serotonina, que são os hormônios do prazer, né? E a pessoa, ela tá ali dopada, ela tá, acabei de comprar. Tudo que ela quer é outra oferta, meu amigo, entendeu? Entendi. Então, no momento que ela fez o checkout, ou finalizou o checkout ali, no lugar de você direcionar ela para uma página de vendas, ou para uma página de obrigado, você pode direcionar ela para uma nova página de vendas, que no caso seria o teu upsell. Legal. Perfeito. Entendeu? E aí tu faz uma nova oferta de um produto relacionado, não é um produto de outro nicho, não adianta. Tem que ser um produto que esteja relacionado com o teu produto principal. Antes disso, até mesmo no checkout, você pode fazer os order bumps, né? Que são produtos ali, talvez de um ticket menor, de, sei lá, 20% do teu ticket principal. E aí, tu coloca outros produtozinhos ali, básicos mesmo, mas que resolvam uma dor. Que o teu produto principal, ele sempre vai resolver uma dor e ele vai causar outra. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do emagrecimento aqui. Quando eu vendo um produto que a promessa emagreça 5 quilos em 30 dias. Beleza. Essa pessoa comprou, mas se caso ela vir realmente a emagrecer, se ela fizer o que tem que ser feito e emagrecer, ela pode vir a ter outro problema, que seria o quê? Flacidez, celulite, estria, enfim. O meu produto principal resolveu um problema, mas ele também causou outros. E é esses outros problemas que você tem que resolver no teu funil, entendeu?
Perfeito. Então, tu pode fazer isso tanto nos order bumps quanto no teu upsell, downsell. Para quem não sabe, upsell é um produto que talvez ele seja mais caro do que o teu front-end. E o downsell é um produto que ele é mais barato do que o teu front-end, entendeu? Então, Denis, mas o cara acabou de comprar um produto de R$300, eu vou oferecer um produto para ele de 1.000? Sim, ele tá cheio de dopamina, meu amigo. O cara tá lá doido para comprar, para passar o cartão. E outra, a gente já usa a tecnologia one click, né? Então ele não vai precisar passar os dados do cartão dele novamente, não. Só clicou lá, já pagou e pronto. É tecnologia que me faz, né? Agora, sabe uma coisa que não é que me preocupa, mas que me faz pensar? Às vezes as pessoas elas vão para a oferta direta porque é um funil que aparentemente é mais simples. Então é criativo que leva para uma página de venda que leva para um checkout, um funil de 3 etapas. Mas quando eu converso com um profissional, no caso conversando com você, eu vejo que existe um funil de e-mail, de WhatsApp, tem remarketing, tem recuperação de vendas, tem order bump, tem upsell, tem downsell. Então não é só um criativo para uma página de venda e um checkout. Existem várias ramificações do funil. Então, você acha que hoje é viável fazer grana com um funil simples ou ele tem de ter esse grau de complexidade para a conta fechar no final do mês? O funil é o feijão com arroz. Feijão com arroz. Ali os upsell mesmo e downsell são os principais mesmo. Order bump principalmente. O order bump vende mais que... Imagina só. O order bump ele tem o poder de aumentar mais ou menos aí de 15 a 20% do teu faturamento. Aff, Maria. Entendeu? Então, só o fato de você não colocar um order bump, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Não precisa ser... Não vai colocar lá acesso vitalício, tá, galera? A galera coloca lá acesso vitalício. Mas coloca um produto lá... Esse produto ele não precisa ser tão complexo. Ele só precisa resolver uma dor do que o teu produto principal tá causando. Entendeu? Então, eu acho que o feijão com arroz mesmo. Coloca lá 2 upsells. Tenta implementar um upsell, se for o caso. Não foca nisso inicialmente, não foca em order bump, não foca em upsell, foca no teu produto principal. Quando o teu produto principal estiver validado, aí a gente vai começar a aumentar, melhorar o teu ticket, entendeu? Porque às vezes só o fato do order bump, ele já paga o teu custo com tráfego. Exatamente. E aí fica o custo do produto lá, fica só pra você. Só lucro, né? Só lucro, exatamente. E quais são os erros que você percebe, galera, principalmente os iniciantes cometendo na hora de montar ali um funil? E como é que também quem estiver assistindo aqui já pode pegar pra aprender e evitar? Por exemplo, no upsell, não é interessante que você coloque um vídeo muito longo novamente, porque, por exemplo, se você estiver vendendo o front-end com a VSL, para quem não sabe, a VSL é um vídeo de vendas, né? O vídeo de vendas ele tem o poder de elevar o nível de consciência da pessoa para que ela venha a entender o porquê ela precisa desembolsar aquele valor dela, entendeu? E aí, normalmente essa VSL já tem acima de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, a pessoa já tirou um tempinho ali com você. E aí tu vai lá na página de upsell e tu coloca mais um vídeo de 15 minutos novamente, entendeu? Talvez ela não vá assistir. Então coloca um videozinho curto ali, 3 minutos, 5 minutos mesmo. E eu acho que talvez se a pessoa estiver fazendo isso já seria um erro, sabe? Outra coisa, a pessoa não aceitou, então direciona ela para um downsell e... Não coloca vídeo mais, coloca um texto, entendeu? Coloca outro formato, uma carta de vendas ali, talvez, entendeu? Mas um erro é não fazer o upsell. É verdade. Aí é o erro, bruto. Aí é um erro. É que tá. Verdade. Justíssimo. E chegamos na hora que a gente gosta agora, hein, Bruninho? Sim, o momentinho do que, Marcelo? O nosso bate-bola, o momento mais dinâmico desse podcast, onde, Denis, a gente vai jogar algumas perguntinhas que a gente preparou aqui pra você e você responde com uma pergunta, uma palavra ou no máximo uma frase. Topa? Top. Jogou, voltou. Vou mandar a primeira, Let's então. go. O que não pode faltar em um bom criativo? Curiosidade. O que evitar na hora de criar campanhas de tráfego? Não definir o objetivo de campanha corretamente. Perfeito. Um hack de tráfego que todo mundo deveria conhecer. Forçar o Facebook a gastar $1 por conjunto. Massa, esse Boa. é bom. Um criativo só funciona quando? Ele eleva o nível de consciência do seu público. Legal. Boa. O que faz uma oferta ser irresistível? Uma boa copy. Melhor estrutura de funil que você conhece? Estrutura de funil, vamos pro feijão com arroz, tripwire mesmo. E pra galera que não sabe o que é um funil Tripwire, Denis, explica Boa. pra gente. Funil Porque esse funil tripwire, é bom, hein? talvez quando você vende um produto mais barato, é um low ticket, né? Produtozinho mais barato, e aí você talvez tenha um prejuízozinho ali no início, ou um break-even, e vende os produtos mais caros no back-end, né? No caso, os upsells.
Perfeito. É um funil muito comum pra galera que quer pegar ali um volume de pessoas grande, né? Fazer uma base. Então você Isso. faz uma ofertinha bem fácil. É o famoso abre carteira, muitas vezes, né? abrir carteira, Aí a exatamente. pessoa entrou ali no seu funil, agora você tem o pixel ali, aí você pode botar um remarketing infinito e recuperar essa margem. Muito boa. Agora, cara, a gente tá chegando na reta final, a gente costuma finalizar com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Sim, claro. Então eu vou mandar, hein? Vai lá. Que mensagem você gostaria de ter ouvido, Denis, quando você iniciou no mercado digital, que você pode passar hoje para quem tá ali iniciando e começando do outro lado da telinha? Seja médio com constância para ser acima da média. Acho que a gente vê muito... As redes sociais, elas distorcem muita coisa, né? Então, às vezes você vê uma pessoa, o cara é focado, não sei o quê. Cara, eu não sou o cara... Eu procrastino muito, entendeu? Mas eu tô ali todos os dias. Todos os dias, fazendo um pouquinho. Não sou nota 10, eu não sou nota 9. Talvez seja um nota 7 com constância. Entendeu? Todo dia tá ali, todos né? os dias. É isso. Que legal, cara, que legal. Que bate-papo rico. E sabe o que esse bate-papo me dá clareza? Ah, Que o Denis é uma pessoa que é skin in the game. Total. Tá vivendo a realidade do Total. digital. Que tem muitas pessoas que a gente grava, não muitas, mas tem algumas pessoas que a gente grava e a gente pensa assim, cara, esse cara ele tá num nível tão grande que existem pessoas que tocam a operação, sim. ele já desconectou um pouco do processo, né? E às vezes a gente grava com as Verdade. pessoas e você fala, pô, esse cara ele tá vivendo o que ele tá falando. Perfeito. Isso é muito legal, cara. E essas são Excelente as melhores bate-papo. pessoas dentro do mercado pra você Verdade. aprender, né? Porque o cara tá ali full. Eu acho que ele consideraria ele um full marketeer. É, o cara é um full marketeer. Só Daria pra ser um bom mentor também, viu? Só para complementar Sim. uma coisa assim que é interessante as pessoas saberem no início quando estão construindo uma oferta é que o que vale não é o teu produto. Às vezes a pessoa fica fixada muito no produto, sabe? Ela perde muito tempo criando um produto. O que vale não é o produto em si. O que vale é a tua oferta, Legal. tá? Se tu pode ter o melhor produto do mundo, tu pode ter a cura do câncer, cidadão. Se tu não souber fazer uma boa oferta, evidenciando as dores e o desejo a transformação que o produto vai causar na vida dessa pessoa, não vai vender. Entendeu? Uhum, Então, verdade. O que vale é a construção da tua oferta. O que compõe uma boa oferta? Uma boa copy, abordando as dores e o desejo dessa pessoa, é um complemento, certo? É um complemento de uma boa headline, uma boa VSL, bons depoimentos, um bom preço, talvez, entendeu? Então, tudo isso compõe uma boa oferta, tá? Então, assim, só recapitulando os 5 pilares aqui que tu precisa de um bom entregável, certo? Entregável pode ser no lado de infoprodutos. Tu pode trabalhar com softwares, produtos de informação, software, e-book, curso, mentoria, imersão, tudo isso são entregáveis. E aí, tu vai precisar de uma boa oferta, uma boa estrutura, no caso, o teu site, definir os teus públicos, que a gente comentou sobre isso, e também o tráfego, que é tu conseguir comunicar, expandir a tua mensagem para todo mundo que tem interesse, entendeu? Então é um conjunto que precisa montar para que tu venda todos os dias na internet. Faz isso que é sucesso. Oh, O cara brilhou, hein? Brilhou demais, eu sabia Será que vai ter seria gente bom. pedindo mentoria pra ele depois Com do episódio? certeza. Vai bombar de gente lá no teu Se eu Instagram. fosse você, eu já começava a preparar essa mentoria aí Vou dele. pensar no seu Verdade. caso. Mas olha só, não terminamos, Não porque terminamos. agora temos presentinhos que vai. Mais presentinho. Pra você, A pra primeira dama falou que não ia entrar mais chocolate em casa, mas vai entrar mais um pouquinho. Vai entrar demais, olha Vai aí, entrar ó. mais uns Muito mil. Muito Agora você tem obrigado sua pelo própria mimo, galera. canequinha QIFI. Isso. Tá completo. Isso aqui é pra Agora sim. agradecer Ó, sua presença, Denis, por você vindo compartilhar tanto conteúdo de valor com a nossa audiência. Eu que Eu agradeço. tenho certeza que a galera não só vai querer começar a te acompanhar e te seguir, como vai pedir umas mentorias aí pra você. verdade. Então já deixa Possível. seu Instagram, seu arroba, vai aparecer na telinha pra galera. Meu arroba é Denis Silva B. Denis com Y. Pra cá, né? Denis Silva B. É só isso. Denis Silva Show, B. vai aparecer na telinha, não Boa. vai ser difícil achar não. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Denis, comentaram, então por favor, né, agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante é que você já sabe, mas bora lá, o Marcelo. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Tchau. Valeu!